Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e eu quero conversar hoje com você sobre direito autoral nos seus vídeos do YouTube, músicas e tudo mais. A dica do vídeo de hoje foi enviada pelo meu grande amigo Guilherme Areias, que é nosso seguidor lá do Instagram. Afinal, nosso Instagram já tem mais de 26.500 pessoas. Siga a gente também, se inscreva no canal, acompanhe o conteúdo. Com certeza algum dos temas vai te agradar, tanto pessoalmente como na sua profissão. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Pessoal, e para começar a falar do nosso tema de hoje, é muito importante, assim como eu falei de direitos autorais na fotografia, vídeo publicado está passando aqui em cima no card, então acessa. Hoje nós vamos falar de direitos autorais, mas focado para a produção do seu conteúdo em vídeo e também do seu áudio, se você trabalha com podcast, enfim, isso vai ajudar todo mundo que é do ramo de produção de conteúdo audiovisual e também para outras áreas também, já que esse conteúdo pode ser facilmente abrangido para outras situações. Os direitos autorais que nós temos que trabalhar aqui, eles estão contidos na Lei 9.610 de 1998, que é a lei justamente que vai definir quais são os direitos e o que pode ser tutelado, qual é o direito daquela pessoa. Agora, no resumo de hoje, eu tenho para dizer para vocês que no seu artigo 7º, a lei fala as hipóteses e os tipos de trabalho que são abrangidos pela proteção da Lei de Direitos Autorais. A fotografia é uma delas. Uma composição, uma escrita, um poema são protegidos pela lei de direitos autorais. Uma coreografia, um trabalho criativo, todos eles também pertencem à proteção dessa lei. Então, para você ter uma análise vertical e souber de tudo que pode ser abrangido, acesse o artigo 7º da lei, que com certeza você vai ter acesso a toda essa informação. Então, tratando aqui, música é abrangida pela Lei de Direitos Autorais. E tendo em vista que a música é abrangida, você não pode simplesmente pegar a sua música, uma música de outros, na verdade, e colocar na tua produção de conteúdo, no teu filme, no teu curta, no teu vídeo do YouTube. Isso porque isso vai infringir o direito dessa pessoa. E lembrando que a própria lei prevê que os direitos autorais podem a qualquer tempo ser reclamados pela pessoa que detém esses direitos. Então ela pode não reclamar hoje, não reclamar amanhã, mas um dia ela pode vir a reclamar. Isso é muito importante porque mesmo que você produza um conteúdo hoje que vai estar disponível para todo mundo, você corre o risco de ter que tirar o seu conteúdo do ar, ainda que em parte. Sendo que falando de publicação de vídeo do YouTube, você tem aí a perda de visualizações, você vai ter que tirar o seu vídeo, não dá para fazer uma edição ali em tempo real e continuar com o vídeo online. Então pensem bem, inclusive em comentários e buscando sobre o que pode e o que não pode, segundo diretrizes e normas da própria comunidade do YouTube, que já é uma coisa à parte ao que eu estou tratando com vocês, que é a legislação, tá, gente? A proteção dos direitos autorais. Nós temos aí uma instituição privada que cria regras mundiais sobre a não utilização do direito alheio. E aí você tem a questão de tomar um strike, 2 strikes, 3 strikes, caso você venha infringir esse direito, que no caso é o direito autoral, que é um direito patrimonial. Então, se você está infringindo um direito autoral de alguém, o YouTube ele pode te penalizar por isso. E lembrando, gente, que não importa nem para o YouTube e nem para a lei, tá? Não importa se você está ganhando dinheiro com aquele conteúdo, com aquele material ou não, você simplesmente não pode utilizar música de terceiros e também vídeos, imagens e tudo mais no teu conteúdo, mesmo que você fale, pô Felipe, mas eu não ganho nada, é um trabalho que eu simplesmente compartilho o conteúdo, eu não tenho interesse financeiro com aquilo. Gente, não é porque você não está aferindo lucro que você pode utilizar algo que outra pessoa pode também aferir lucro ou não. Lembrando aqui que não importa se essa pessoa tem aquela produção como meio de vida ou não. Não importa se a pessoa é músico de carreira, para ela ter os direitos e a proteção prevista na música que ela compõe. E é muito importante prestar atenção nisso para você não perder o seu conteúdo. E não importa aqui, de certa forma, e na verdade, para o produtor de conteúdo até importa bastante, mas as leis e as diretrizes da comunidade do YouTube, na verdade, não são parâmetros que vão determinar única e exclusivamente o que a própria lei diz.
Na verdade, o YouTube, essas diretrizes de você não usar o conteúdo de outros, está embasado numa proteção de uma legislação local e até que, de certa forma, se repete ao redor do mundo, e eles utilizam isso justamente para fazer cumprir a lei. Não é só porque o YouTube tem isso como diretriz da comunidade dele, não é só porque ele quer isso. A legislação, pelo menos no Brasil, também prevê essa proteção, e é por isso que deve, não só pelo YouTube, mas ser respeitada por conta da própria lei desse país. Então é importante ter o conhecimento disso justamente para que você não venha a causar aí prejuízo a terceiros. Lembrando que essa pessoa pode reclamar a todo tempo. E esse conteúdo pode ser em relação a uma música, um áudio, como eu falei, e a própria imagem dessa pessoa, os próprios memes que são utilizados. Então, se você tem aí uma pessoa, um meme que ficou famoso na internet, essa pessoa pode muito bem requerer a retirada do seu conteúdo do ar. Isso porque existe uma coisa que nem essa pessoa ela pode abrir mão: o direito de imagem. O direito de imagem é um direito moral, é um direito irrenunciável. Então, ainda eu, Felipe, eu produzo esse conteúdo aqui para mim mesmo, mas se eu produzisse isso para uma empresa, se eu quisesse, eu poderia, há um tempo, claro que não previsto contratual, se não tivesse previsto contratualmente, eu poderia requerer a retirada desse conteúdo do ar. Isso porque no Brasil a gente não pode ceder ad eterno o nosso direito de imagem. Então, quando você tem aí contrato de jogadores de futebol, que o pessoal às vezes conhece bastante, que esses jogadores têm contrato vitalício com certa marca patrocinadora. Geralmente esse contrato foi assinado fora do Brasil, porque aqui no nosso país não é possível se firmar um contrato de cessão de direitos de imagem eternamente. E um caso muito interessante que eu resolvi trazer para vocês é do cantor Bruno Mars, que tem aí uma fotografia dele tirado quando criança por uma fotógrafa. Então nós temos aí dois direitos: o direito da imagem, que é um direito moral, e o direito autoral dessa fotógrafa sobre essa imagem, que é um direito patrimonial. E a princípio houve aí uma discussão entre eles, não sei se chegou a ter um processo judicial lá fora, onde a fotógrafa dizia que ele não poderia utilizar a imagem e ele dizia que poderia porque a imagem, a foto, era o retrato dele, na verdade. Então, a princípio, você pode achar que existe um conflito de direitos. De um lado, o direito autoral, de outro, o direito à imagem. Entretanto, pessoal, eu tenho que discordar desse posicionamento porque não existe colisão alguma. Você tem dois direitos aí que existem no mesmo instante. O direito dele, da foto dele, da imagem, que faz com que a fotógrafa não pudesse utilizar ao bel prazer, salvo tivesse uma cláusula de autorização na época pelos pais, né? Ele era menor de idade. E assim como ele também não poderia utilizar a imagem ao seu bel prazer, porque a criação daquele material foi feita por uma fotógrafa. Então, na verdade, não existe conflito. Eles podem muito bem chegar num acordo, num consenso, e essa imagem ser utilizada. Uma cessão, um pagamento pelo direito de uso, não importa. Isso não existe conflito. Diferentemente, por exemplo, das pessoas que alegam liberdade de expressão para ofender alguém. Não é possível quando você pratica determinado ato de ofensa ou de liberdade de expressão, não tem como. Um deles vai se sobrepor ao outro, não tem como eles coexistirem. Uma coisa é a sua liberdade de expressão, outra coisa é a sua impossibilidade de ofender e ter atitudes racistas, preconceituosas com outra pessoa. Então são direitos aí que entram em conflito, diferentemente do caso que eu trouxe para vocês. Eu espero que o tema tenha sido de ajuda. Se você tiver dúvidas, digam aqui nos comentários. É uma satisfação produzir esse conteúdo e auxiliar todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.